Roberto Jefferson integra núcleo político para desestabilizar instituições republicanas, diz Moraes em decisão de prisão. Brasília. Ao determinar a prisão do presidente nacional do PTB Roberto Jefferson, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes afirmou que o ex-deputado integra um núcleo político de uma possível organização criminosa que tem como objetivo desestabilizar as instituições republicanas. Moraes escreveu ainda que Jefferson realizou ameaças ao STF e atentou contra a democracia. A Polícia Federal cumpriu a prisão do ex-deputado por volta das 9 horas desta sexta-feira, em sua residência no município de Levi Gaspária, no Rio de Janeiro. Na decisão, Moraes ainda determinou o bloqueio das contas de Roberto Jefferson nas redes sociais, que eram usadas para os ataques. Segundo o ministro, Jefferson incitou, por mais de uma vez, a prática de crimes, invasão ao Senado Federal, agressão a agentes públicos e ou políticos etc., ofendeu a dignidade e o decoro de ministros do STF, senadores integrantes da CPI da Covid-19 e outras autoridades públicas. A decisão aponta ainda que o ex-deputado atuou com o nítido objetivo de tumultuar, dificultar, frustrar ou impedir o processo eleitoral, com ataques institucionais ao Tribunal Superior Eleitoral e ao seu ministro-presidente. Na fundamentação, Moraes ainda afirmou que Roberto Jefferson pleiteou o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a cassação imediata de todos os ministros para acabar com a independência do Poder Judiciário, incitando a violência física contra os ministros, porque não concorda com os seus posicionamentos. Disse ainda que a repetição desses atos é gravíssima, pois atentatória ao Estado Democrático de Direito e às suas instituições republicanas. O pedido de prisão preventiva foi feito pela Polícia Federal dentro do inquérito que investiga uma organização criminosa digital contra a democracia. No despacho, o ministro afirma que a PF identificou a vinculação de Roberto Jefferson no escopo das investigações sobre milícias digitais diante de reiteradas manifestações proferidas por meio de postagens em redes sociais e em entrevistas concedidas, demonstrando aderência voluntária ao mesmo modo de agir da associação especializada ora investigada, focada nos mesmos objetivos, atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização e de ódio, e gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da República. Segundo a decisão de Moraes, os integrantes dessa rede atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o Supremo Tribunal Federal, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do país, com o retorno da ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República, escreveu o relator. O ministro citou trechos de entrevistas concedidas pelo ex-deputado e publicações em redes sociais. Em uma delas, Jefferson compara o STF à Corte Suprema da Venezuela e chama magistrados de narcoministros. Segundo Moraes, as manifestações, discursos de ódio e homofóbicos e a incitação à violência de Jefferson não se dirigiram somente aos ministros do STF, chamados pelos mais absurdos nomes, ofendidos pelas mais abjetas declarações, mas também se destinaram a corroer as estruturas do regime democrático e a estrutura do Estado de Direito. Últimas de Brasil.